Apocalipse, as 7 trombetas. Esse ciclo compreende os capítulos 8 a 11. Nós vimos que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões. A primeira, os 7 candeeiros, ou as 7 igrejas, de 1 a 3. Os 7 selos, de 4 a 7. As 7 trombetas, de 8 a 11. O quarteto do mal, de 12 a 14, que é o levantamento do dragão, do anticristo, do falso profeta e da grande Babilônia. As 7 taças da ira de Deus, 15 e 16. A queda do quarteto do mal, capítulos 17 a 19, em ordem inversa. E a consumação final, capítulos 20 a 22, que mostra a volta de Cristo, a derrota dos inimigos, o juízo final e novos céus e nova terra. Nós vimos no vídeo dos selos até o 6º, que são os sofrimentos pelos quais a igreja vai passar, problemas que elas enfrentarão, perseguição, hostilidade, tudo que a igreja há de enfrentar desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Mas o livro nos mostra que Deus está no trono e que Jesus está com a história do mundo nas mãos. O 6º selo nos mostra uma cena do juízo final, no último capítulo correspondente ao ciclo. E aí começa-se um novo ciclo e a história é recontada. Em cada ciclo nós temos a mesma mensagem. A mensagem central é a vinda de Cristo e os ciclos compreendem desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. E cada ciclo vai nos mostrando mais detalhes. Vemos a mesma coisa da primeira e segunda vinda, mas sempre com mais detalhes. O que nos informa que a história é recontada e ao chegar no final nós vemos o todo. Mas o que são as trombetas? Vocês devem lembrar de passagens do Antigo Testamento em que as trombetas eram usavam as trombetas para anunciar a chegada de um rei, usavam as trombetas para sinalizar qualquer coisa, para avisar. Na época de Jericó, Deus mandou que a arca fosse na frente e que na última volta do último dia tocassem as trombetas e o povo gritasse neste toque. E o muro de Jericó deveria cair, como realmente aconteceu. Então, as trombetas, elas sempre são um sinal de aviso, de convocação. E ela veio para admoestar o povo incrédulo. Ela é um juízo contra o povo que persegue a igreja, que é hostil à igreja, mas um juízo ainda com misericórdia. Para quê? Para que aqueles incrédulos se arrependam, possam se arrepender e buscar a Deus. E as trombetas afetam a terça parte das coisas. Na verdade, essa terça parte não é um número exato, é um número simbólico. Uma parte morre, mas fica grande parte ainda. Morre ou sofre, mas uma grande parte ainda continua. Em Apocalipse 11, que é o último capítulo do ciclo das trombetas, diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
E quando acontecerá isso? Na segunda vinda de Cristo. Nós podemos confirmar quando que o nosso Senhor reinará para sempre e o mundo será dele. Podemos confirmar em 1 Coríntios 15, que Paulo diz: cada um, porém, por sua própria ordem, a ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E isso aí, portanto, nos remete ao versículo do capítulo 11, que na verdade é uma cena da segunda vinda. Como o capítulo 11 é o último do ciclo das trombetas, ele termina com a cena da segunda vinda e começa um outro ciclo onde a história é recontada. No ciclo dos selos, nós só temos 6 selos, porque o 7º selo, ele é contado no início das trombetas. E aí, no 7º selo, o que acontece? Nada. Há um silêncio no céu, cerca de meia hora, e iniciam as trombetas. Os anjos recebem as trombetas, e esse momento de silêncio de meia hora é como que uma solenidade. Algo vai acontecer. Todo o céu, o mundo celestial para, aguardando as coisas que vão acontecer, que são os anjos que recebem as 7 trombetas. É um momento de solenidade em que as leis de Deus vão ocorrer de acordo com a vontade dele. E o que nós vemos? Um incenso. O que é esse incenso? São as orações dos salvos sobre o altar, diante do trono. Nós devemos ter a certeza de que as nossas orações são ouvidas, porque a igreja sempre foi perseguida, machucada, humilhada, e ela clama por justiça, e Deus ouve, e essas orações, elas dão início ao juízo parcial de Deus. Essas orações sobem para ele como um incenso, é o clamor do povo, dos salvos, e ele, em resposta a essas orações sobre os males que a igreja vem passando, ele manda um juízo parcial, que são as trombetas, porque o mundo sempre perseguiu a igreja, sempre houve hostilidade, perseguição e morte. E quantos cristãos são mortos? Naquela época havia bem menos cristãos do que agora. Claro que a população aumentou, o número de cristãos é muito grande, mas mesmo assim a proporção de cristãos mortos hoje é muito maior, porque acontece em consequência de governos que são anticristãos. Em governos comunistas, islamismo, nazismo e muitas outras coisas que vêm ocorrendo ao longo dos anos e que perseguem os cristãos. Então, nesse momento de silêncio, houve um silêncio de meia hora, e quando os anjos recebem as 7 trombetas, ouve-se trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É Deus abalando o mundo antes de mandar o juízo. Aquele abalo de solenidade, o trovão, é Deus se manifestando o seu juízo, embora parcial. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue.
e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, queimada, e das árvores, e também toda a erva verde. Aqui, as trombetas destroem a terça parte da terra, árvores e ervas verdes. Isso resulta em quê? Uma destruição parcial da vida vegetal. Terça parte, não é exatamente numérico, é simbólico. E nós vemos essas destruições acontecendo ao longo dos anos, através de incêndios, queimadas que destroem plantações, geadas, o frio muito intenso que acaba destruindo, e isso acaba ocasionando fome na terra, falta de alimentos e uma fome, por enquanto, parcial, né? Porque o juízo das trombetas, ele é parcial, ele não é completo, porque Deus ainda tem misericórdia e quer que outros se arrependam. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui nós vemos a destruição de uma parte da criação e da vida no mar, né? Ela trata de destruir parcialmente a vida e embarcações. Nós vemos isso, a vida destruída. Quantas vezes nós vimos rios ou mares com vários peixes mortos por determinadas coisas, por poluição, por venenos, enfim, por vários motivos o homem consegue destruir, o próprio homem consegue destruir, e Deus manda essas trombetas, ele permite essas trombetas. E aí uma parte da vida do mar é destruída, não toda, é juízo parcial. E também embarcações que naufragam, que afundam por vários outros motivos. Então acontecem desastres ecológicos com a natureza e também econômicos, porque se em determinado lugar fica difícil a pesca e a navegação, isso vai influir no mundo, na economia daquele país, daquele lugar. Os preços vão subir com a falta de alimentos, da pesca, da navegação impedida. Isso nos lembra também a primeira praga, né, do Egito, em que a terça parte do mar se tornou em sangue, né? Mas é uma destruição parcial de Deus. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aqui, o juízo afeta uma parte dos rios e das fontes de água. Mas o que quer dizer isso? Será que vai haver mesmo uma estrela enorme, um meteoro, alguma coisa assim, que é chamada absinto? Não, o livro de Apocalipse, ele é simbólico, a linguagem é simbólica. O absinto que torna as águas amargas nos lembra de Êxodo, em Mara, Êxodo 15, 25. Em que o povo tinha sede e descobriram umas águas
mas não puderam beber porque as águas eram ruins. Então Deus manda que Moisés pegue um galho de uma árvore, coloque nas águas e elas se tornaram boas para o consumo do povo que tinha sede. Ali foi uma bênção de Deus ao povo, mas no juízo essa bênção vira maldição, porque os recursos naturais entram em colapso. A falta de água no mundo é um dos maiores problemas hoje da humanidade. E quantas doenças surgem pela água de rios, de fontes poluídas, as inundações, são muitas coisas que acontecem devido à própria destruição do homem que não está com Deus. E Deus permite isso. São as trombetas que geram as inundações, que geram as doenças de águas poluídas, os recursos naturais escassos, como a água, porque haverá um tempo que será difícil. Nós vemos os rios completamente poluídos, onde não existem mais peixes, não existe mais vida nesse rio. Isso é trombeta de Deus, com certeza. E a palavra diz que os homens desmaiarão de sede. Eles terão sede, mas a água faltará. E alguns lugares a água é tão pouca que é preciso uma economia, algum projeto que melhore isso para que o povo não fique sem água. Mas a palavra diz que isso vai acontecer e que aquilo que as pessoas acham que são desastres naturais, isso aí aconteceu porque é o tempo, tem muita seca, não está chovendo, então não tem água. Não, 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 são trombetas de Deus. Para quê? Para chamar o povo ao arrependimento. Olha, eu faço isso, eu controlo o mundo, sou eu que estou fazendo. Voltem-se para mim e eu mudo a situação. Mas o povo não percebe, não se arrepende, ninguém busca Deus. Não há nenhum sequer. E aí eles terão a morte específica, né? A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Será que realmente os astros vão escurecer? O livro de Apocalipse é simbólico. Haverá problemas na terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que não escurecesse e não brilhasse. Existem calamidades, sim, que são resultado das coisas que ocorrem nos céus. As coisas acontecem entre os astros no céu e se transformam em calamidades que afetam o homem, afetam o ser humano. Meteoros, eclipses, tempestades de areia, furacão, tornado, enfim, muitas outras coisas. Então, muitas coisas que ocorrem nos céus, às vezes pelos astros, porque o sol é muito quente ou porque não tem sol, tem geada, o sol é pouco, tem lugares que não tem a mesma quantidade de sol que outros, enfim. Tudo isso que acontece no céu pode ocasionar calamidades que vão cair sobre o homem, será um juízo parcial contra os homens, que vão afetar os homens indiretamente. Eles vão ter sede, eles vão ter fome, eles vão ter problemas econômicos por falta de água, por falta de comida,
por falta da erva verde, por falta de colheita, enfim, é todo um sistema econômico que afetará, meio destruído, que afetará diretamente o homem. Aliás, afetará indiretamente o homem, porque agora vem os 3 ais, que são as trombetas dos homens. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Quando a gente imagina ai, as escrituras, ela sempre possui alguns ais, partes, textos que nos falam dos ai. E sempre que há ai de mim, ai de vocês, fariseus, hipócritas, ai disso, sempre há um juízo. Esses ais sempre anunciam um juízo, alguma coisa má, porque Deus não manda o seu juízo sem avisar. Ele avisou na época de Noé, Noé ficou 100 anos falando com o povo, até que o povo não acreditou, veio a chuva, fechou-se a porta da arca e todos morreram. Então Deus, antes do juízo, ele avisa, e ele está avisando aos homens, só que os homens não veem. As primeiras trombetas, portanto, elas destroem a natureza, uma parte da natureza. O verde, o mar, as águas e os astros. Essas 4 primeiras trombetas, elas afetam o homem não diretamente sobre ele, mas indiretamente, porque ele acaba ficando sem água, sem comida, enfim, ele tem chuvas intensas, alagamentos, enfim, essas coisas afetam o homem indiretamente. Já as 3 últimas, elas afetam diretamente os homens, que são os 3 ais, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, que são gafanhotos, juízo, e o reino se tornou de Cristo. 5ª trombeta, ou o primeiro ai. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Quem será essa estrela caída do céu? E foi-lhe dada, não é dela, ela não tomou, foi dada, a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira que saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram o quê? Gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso é uma linguagem figurada, simbólica, né? Que diz que esses gafanhotos vêm atormentar os homens por 5 meses, que também é um tempo simbólico, não é exatamente 5 meses, mas é um tempo que Deus determinou, do início ao fim, que é trazer inquietação ao mundo. Ele fala da estrela caída como a queda de Satanás, que é um fato passado. Vocês devem lembrar na passagem que Jesus manda os discípulos de 2 em 2 e eles retornam felizes porque os demônios fugiram sob o nome de Jesus
E Jesus, nessa passagem, ele diz: eu via Satanás caindo do céu. Via. Por que ele não disse eu vi ou eu verei? Porque ele disse eu via. Deus não tem tempo, ele é eterno. E ele já sabe o que vai acontecer. Olha a certeza do Senhor Jesus, que ele sabe que ele ainda está vivo e Satanás vai ser expulso do céu quando ele chegar lá, depois que ele ressuscitar e subir aos céus. Mas ele já via, antes de morrer, que isso ia acontecer. Porque o plano de Deus é infalível, ninguém pode mudar os planos de Deus. E a agenda dele ia se cumprir. Então ele fala como fato passado. E é essa estrela que caía do céu. E foi-lhe dada a chave do abismo. Então, essa estrela Satanás, ela foi mandada para a Terra. Vocês vão ver isso no próximo vídeo, que é o ciclo do quarteto do mal. Ele foi expulso quando Jesus subiu. Ele foi expulso, veio para a Terra e passou a liderar o mundo aqui. E as pessoas do mundo, os ímpios, os incrédulos, são liderados por esse maligno, porque ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso. E como diz João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. E como é que ele faz isso? Ele cria crise na política, na economia, nas instituições. Eles agem dentro do homem, no coração do homem, na mente do homem, destruindo tudo que é de bom. E essa chave, ele não tinha chave. O versículo diz que a chave lhe foi dada. Por quê? Ele não tem a chave do abismo. Ele não manda no abismo. A chave está na mão de Cristo. Jesus é quem tem a chave. E ele fecha tudo. E tudo que ele fechar, ninguém abre. Tudo que ele abrir, ninguém fecha. A chave está na mão de Cristo. E esse rei que é chamado Abaddon, no hebraico, né? E Apolion, em grego, o que significa destruidor, ele é completamente limitado. Ele é limitado ao abrir o poço. Ele não pode abrir sozinho. É preciso que alguém lhe dê permissão. Ele não manda no inferno. Quem manda em tudo é Cristo. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, Satanás é limitado ao abrir o poço. Ele só faz porque lhe é permitido. Ele é limitado nas suas ações, porque ele não pode tocar no verde, ele não pode destruir o verde, nem as plantas, nem as ervas e nem os selados, porque diz que ele só pode atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Os outros, os incrédulos, esse ele pode. Então, ele só pode atormentá-los. Veja bem, nem matar os ímpios ele não pode. Só atormentá-los, a não ser que haja permissão de Deus. Ele é limitado também no tempo, porque ele tem um tempo instituído por Deus, porque os 5 meses é um tempo simbólico. Esse tempo tem um início e tem um fim. Um início desde quando ele caiu, na primeira vinda, logo após a primeira vinda, quando Jesus sobe aos céus e vai até a segunda vinda, até ele ser destruído. Ele tem um tempo limitado, então ele é totalmente limitado. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. E essa fumaça que sobe, que tapa o sol e tapa a lua, são os espíritos escuros, são demônios que vêm com ele. Porque vocês vão ver mais à frente que ele desce do céu e carrega
uma parte dos anjos que o seguem, que são anjos caídos e que nós chamamos hoje de demônios, né? Então, eles são tantos que chegam a escurecer. Ele diz que sobe uma fumaça que escurece o céu. É a quantidade de demônios que descem da terra, do céu. Esses gafanhotos, que a palavra diz que parecem cavalos e parecem escorpiões, é o inferno que é liberado para agir na terra. E aí não há uma restrição divina, a não ser quanto aos selados. Ele não pode mexer no verde nem nos selados, nos salvos, nos cristãos. Mas ele é liberado para agir na terra, atormentando os ímpios, os incrédulos. É um castigo divino aos homens que o desprezam e zombam da sua palavra. Muitos desprezam Deus, blasfemam e zombam da sua palavra. E isso é o castigo de Deus, é o juízo de Deus para aqueles que são hostis à igreja, à sua palavra, ao reino de Deus. E aí Deus retira as suas restrições do maligno. E esse é o toque da quinta trombeta. O maligno pode agir por um determinado tempo, de acordo com aquilo que Deus determina, até o dia em que ele será vencido. Então a luz é toldada, o sol da verdade não brilha. No mundo, ele escurece a luz, ele tira a luz, ele apaga a luz de Cristo para os incrédulos. Eles não veem a verdade não pode brilhar para eles. E aí reina a confusão no mundo, porque as trevas prevalecem, os demônios oprimem, e às vezes a gente acha que essas trevas vão permanecer para sempre, né? Porque nós vemos o que é bom se torna mal, o que é mal se torna bom, os valores são invertidos, e enfim, isso é obra dele. E ele causa um nevoeiro na mente dos incrédulos. Ele ofusca a mente, não permite que eles vejam a verdade, e através desse nevoeiro, como eles não veem a verdade, eles criam falsas filosofias, eles criam falsas religiões, heresias, diversas coisas que são contra a palavra de Deus. Porque o maligno cega o entendimento dos incrédulos, eles ficam cegos. E eles não conseguem ver a luz se não for a graça de Deus. E nós já fomos assim, muitos já fomos assim. Estivemos nas trevas, mas o Senhor Jesus nos resgatou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que diz a palavra. Então Deus nos tirou dessas trevas. E como o mal trabalha? Destruindo os lares, com brigas, contendas, separações, nas escolas, colocando desunião, coisas erradas, ensinos errados, nas instituições, através de corrupção, ganância, na televisão, no cinema e no teatro, colocando coisas contra o cristianismo, contra os princípios cristãos, na imprensa, deturpando as coisas, nas ruas, enfim, na vida dos homens. E essa cavalaria de guerra, ela vem disparada como um bando de gafanhotos, porque o gafanhoto vem naquela nuvem destruindo tudo, não sobra nada. E é isso que a cavalaria de guerra dos demônios fazem. Eles vêm disparada e provocam no ser humano um grande tormento. Eles atormentam as vidas,
eles arruinam lares, eles levam jovens para as drogas, eles enfatizam a prática da imoralidade, a ganância criminosa dos homens. Ele faz com que as pessoas mintam, guardem mágoas, ressentimentos e elas se tornam cativas da incredulidade. Elas não conseguem crer porque ele ofusca a visão da verdade. Os demônios, assim como os homens, eles são inteligentes. E ele tem uma inteligência sobrenatural. Ele sabe quem você é, ele te conhece. Ele sabe o que você quer, o que você faz, o seu ponto fraco. Assim como vemos em Jó, ele chega lá para Deus e fala, olha, Deus diz a ele, Jó é um servo muito amado, ele me louva. E ele fala, ele faz isso porque o Senhor dá tudo a ele. Tira as coisas dele, o Senhor não vai ver como ele vai blasfemar contra o Senhor. E aí Deus permite, né? E ele age. E ele é estrategista, ele é um grande estrategista. Ele usa de ciladas, ele usa de sutilezas. Que tipo de cilada? Quando você está mal, aí você pensa em ir à igreja, aí vem aquele teu colega, vamos beber, você está mal, vamos ali tomar uma bebida, você vai se sentir melhor. São ciladas. As sutilezas, como ele falou para Eva, mas Deus não deixou comer nenhuma fruta. Como quem diz, poxa, que Deus ruim. E aí ela fala, não, a gente pode comer, a gente só não pode comer aquela, porque senão morreremos. Não, vocês não vão morrer, não. Então é a sutileza que ele usa. E com isso ele faz com que os homens inventem filosofias e religiões. É o que acontece, heresias, coisas erradas, métodos de pensamento completamente anticristãos e religiões que não falam do verdadeiro evangelho, são heresias, né? Ele torce a verdade, ele usa a verdade, mas ele torce. Ele usa a própria verdade. Não, tudo bem, você pode comer, você não vai morrer, não. É porque você vai ser como Deus. Então, ele é um estrategista. Ele usa as pessoas através da imprensa, da universidade, da televisão e até os púlpitos. Quantas igrejas guardam heresias hoje? Quantas igrejas não professam o verdadeiro e simples evangelho e mudam as coisas, querem mudar a Bíblia, não aceitam o que está na Bíblia, enfim, muita coisa que são heresias, que parte dele sobre os homens, interferindo na mente dos homens. A palavra diz que ele tem cabelos de mulher. Isso aí nos remete ao culto do deus Dionísio, em que haviam festas e as prostitutas meneavam a cabeleira, né, aquele cabelo comprido, jogavam para um lado e para o outro, em danças sensuais e obscenas. Então isso nos remete, os cabelos de mulher, a essas danças. Os cavalos e coroas significam domínio e controle sobre as pessoas, e ele tem sobre os incrédulos, porque ele tem uma casa com seus bens, que são as pessoas. Ele tem a sua potestade. Vocês vão lembrar do Senhor Jesus falando que existe um valente que tem os seus bens, tem que haver um melhor que o valente, que há de entrar, amarrar o valente e tomar os seus bens, que são as pessoas. E isso foi o que Cristo fez com ele. Amarrou o valente, ele não pode fazer qualquer coisa, ele só pode fazer o que lhe é determinado, e Jesus vai lá e toma dele as pessoas, os seus bens.
e leva para a luz. Ele mexe com a banalização da sexualidade, porque Deus criou o sexo entre um homem e uma mulher no casamento, uma coisa linda, e eles deturparam completamente isso através de orgias, pornografia, homossexualismo e todo tipo de depravação moral, todo tipo de imoralidade. A palavra diz que eles têm dentes de leão. Isso significa o poder de aniquilamento. Se formos observar um leão na hora de morder, é aquele momento de aprisionamento, de aniquilamento, de morte. E é isso que o maligno faz. E ele incentiva crimes, violência. Quantos assassinos de aluguel matam por nada hoje em dia? A violência vem crescendo assustadoramente, a quantidade de crimes. O marido, de repente, se volta contra a mulher e mata assim, de repente. Isso tudo é o maligno trabalhando na mente dos incrédulos. A palavra diz que ele tem couraças de ferro, que são inatingíveis, né? Realmente, ele é poderoso, ele tem essas couraças, mas nós podemos vencê-lo com o quê? Somente com as armas espirituais. A armadura de Deus que Paulo nos ensina a usar. E esses gafanhotos são liberados para causar tormentos na humanidade que não conhece Deus. E hoje nós vemos isso, nós vemos uma geração atormentada, ela não tem paz, vive nas drogas, vive em bebidas, em boates e procuram nessas coisas satisfação, mas não encontram, porque após uma droga ele está insatisfeito, ele vai querer mais. Quando acaba a bebida, ele está mal, ele quer beber mais. Quando se faz sexo assim, descontroladamente, não há amor, não há nada, e a pessoa vai continuar fazendo. É uma geração atormentada, que não tem sentido, não sabe para onde caminhar, não tem uma direção. E nós podemos ver esses danos que são causados às pessoas através da mente. Causa danos à saúde da pessoa, à mente. Quantas pessoas depressivas, doentes, no corpo, na alma, problemas na família por causa dessas coisas, desses pecados, no trabalho, em todas as áreas. E a palavra diz que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Isso não quer dizer que o cara vai pular de um edifício e não vai morrer. Não é isso. Mas com o tormento, com a depressão, com o desespero, muitos vão pensar em morrer no momento de desespero. O cara que não tem droga, acaba a droga, ele quer usar de novo, ele fica desesperado. Tem horas que ele deve até pensar em morrer, mas Satanás cega o entendimento dele e tira essas coisas, não permite que ele faça isso, porque ele quer afundar aquela pessoa cada vez mais. E aquela pessoa terá até medo de viver, medo de morrer. Ao mesmo tempo que ela tem medo de viver, ela tem medo de morrer, porque ela está em desespero. E assim desperdiça-se muitas vezes uma vida, porque ele é o suplício em pessoa e leva muitas pessoas ao suicídio. Umas tentam e não conseguem, porque para ele não importa que a pessoa morra, ele quer as pessoas para ele, para ficar sob o domínio dele. Mas se vai morrer, se vai viver,
contanto que esteja sob o domínio dele, é o que ele quer. Então, aqui termina o primeiro ai, que é o tormento que vem de Deus sobre os homens. E isso já vem acontecendo desde que o Senhor Jesus subiu, desde a primeira vinda até a segunda vinda, isso vem acontecendo. As trombetas acontecem ao mesmo tempo dos selos, assim como o Senhor Jesus libera os selos, que são as tribulações, a igreja, que são uma prova para a igreja, ele também libera as trombetas, porque nós sabemos que tudo isso vem acontecendo há muitos anos e vai acontecer até o final, o tempo final. Só que ultimamente vem aumentando, os sinais vêm se intensificando. Por isso falamos, o Senhor Jesus vai voltar, está voltando. Na verdade, sabemos que ele não vai voltar sem antes ocorrer a apostasia, que não é qualquer apostasia, é uma apostasia diferente, exagerada, e também aparecer o homem da perdição, que é o anticristo. Então sabemos que ele não virá antes disso. Haverá a grande tribulação, haverá perseguição à igreja feroz, em que o anticristo poderá até vencer os santos, matando-os, mas sabemos que o tempo dele tem um fim. Então isso tudo deve acontecer. A agenda de Deus não falha. Não falha. O que Deus determinou vai acontecer. E o que o Senhor Jesus falou, nós já vemos, né? Então sabemos que a hora está perto, os sinais estão aí, só que muitas coisas têm que acontecer antes e não sabemos quanto tempo tudo isso vai levar, mas temos a certeza de que ele vem e que seremos resgatados para viver com ele, né? Então aqui termina o quinto ai e começa o segundo, que é a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, se o primeiro ai, a quinta trombeta, eram demônios atormentando o homem, a sexta é morte, só que ainda com misericórdia. Uma parte dos homens morrerá, uma parte da humanidade morrerá, e realmente morrem em diversas coisas. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. A cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Morreram pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Ainda assim, os outros não se arrependeram. Então, Deus permite esse juízo, que morra uma parte da humanidade, e sempre morre em catástrofes, em terremotos, em maremotos, em tempestades, em alagamentos, enfim, sempre morrem pessoas. E Deus permite isso. Isso é uma das trombetas. Porque esses anjos caídos, eles estão preparados para o momento certo, o dia certo, o mês, o ano, a hora. Eles estão lá esperando o momento certo. E Deus liberou através da trombeta. E eles podem matar e têm matado todo esse tempo as pessoas. Uma parte
Porque o inimigo, ele tem marcado os seus, aqueles que são dele, né? O valente tem os bens dele e ele marca os dele. Assim como o Senhor também. O Senhor nos marca com o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós temos a marca do Senhor, somos propriedade dele. E o maligno também tem os seus marcados. E quando ele fala do rio Eufrates, ele nos fala de onde ficava o Éden, porque o Éden era circundado por 4 rios, e um deles era o rio Eufrates. E isso nos remete à queda do homem, que foi culpa de quem? Do maligno, Satanás, que levou o homem à queda, levou Adão a pecar. E também nos fala do limite da Assíria e da Babilônia, que era o mundo ímpio, que trouxe destruição a Jerusalém. Então agora, esses anjos vêm para matar 1/3 dos homens. Sempre houve morte. Em grandes acontecimentos, queda de avião, enfim, muitas coisas, navios naufragando, por vários métodos. E o que antes era uma tortura, porque a 5ª trombeta eram os gafanhotos que deveriam atormentar os homens, mas agora não, agora é morte, agora é matança. E esses gafanhotos são inatingíveis, são ferozes e peçonhentos. Então, nós temos a 6ª trombeta, que é o juízo de Deus, como sendo a última trombeta ainda com misericórdia. É como os avisos de Deus a Noé. Olha, Noé avisava o povo, olha, 100 anos avisando o povo, o Senhor vai mandar um dilúvio, vai encher, e todo mundo zombava de Noé, até que chegou o momento, fechou a porta. Assim, a 6ª trombeta é a última com misericórdia, depois não tem mais jeito, ele ainda chama ao arrependimento, mas depois a porta fecha. Não adianta, a porta da arca fecha, a porta de Jesus fecha, não adianta ir comprar azeite, acabou a chance. Aí é o juízo final. E a palavra diz que aqueles que não foram mortos não se arrependeram. Porque Deus chama ao juízo, Deus chama todos para se arrepender. Mas muitos não vão se arrepender, vão ver as pessoas mortas como as destruições em determinadas cidades e os outros que saem vivos, ao invés de olhar para Deus, agradecer e perceber que existe um Deus que ainda chama para Ele. E não adianta, eles não se arrependem. Nem assim eles se arrependem. E aí a gente imagina muitas filosofias e até interpretações religiosas acham que haverá um grande avivamento no futuro, que todos serão cristãos, todos se voltarão para Deus, para Cristo. Mas a gente vê isso aqui, a palavra diz isso. Os que não foram mortos não se arrependeram, apesar do juízo de Deus. Como crer que o mundo vai melhorar? Na verdade, vemos que o mundo a cada dia piora. O mundo só vai piorar. E quem vai crer em Cristo? Apenas os salvos, os escolhidos, aquele que o Senhor, que Deus derrama a sua graça, porque nós éramos como Ele. Não fosse a graça do Senhor sobre nós, nós estaríamos com Ele, debaixo
das potestades, nas trevas, na mão do maligno, como bens do valente. Mas Deus, na sua graça, nos tirou do reino das trevas. Então, eu gostaria novamente de agradecer o reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Leandro Lima, do Instituto Reformado de São Paulo, pelo muito que aprendi com eles, estudando, ouvindo as pregações, as lives, fazendo os cursos, e que me deu uma outra visão, porque depois que estudei muito o livro de Apocalipse, eu vejo o mundo de outra forma e vejo que tudo está nas mãos de Deus. Eu não vejo as coisas que acontecem como simples desastres, catástrofes. Não, eu vejo como a mão de Deus, como trombetas de Deus, chamando o povo ao arrependimento. E vejo que as pessoas não percebem isso. Falam, isso acontece por isso, por aquilo, a causa é isso, a causa é aquilo. Nunca mencionam o nome de Deus. Nunca. Os incrédulos não veem que isso é obra de Deus, que chamando ao arrependimento, pedindo para que se voltem para Ele. Mas nós sabemos que nós seremos vencedores. Eu tenho certeza que um dia virá o juízo verdadeiro, sem misericórdia. E aí não haverá chance para mais ninguém. Porque Deus avisa, até o dia em que Ele diz, basta, como a porta da arca se fechou. E o basta acabou. E só restará os cristãos, os salvos, os que estão em Cristo. E esses sim terão alegria, serão vencedores e hão de viver com Ele no novo céu e na nova terra. Bom, ainda existem mais algumas coisas nos outros capítulos do ciclo das trombetas, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu continuo no próximo vídeo. Amém, irmãos? Então, até a próxima. Espero que ajude vocês a entender as coisas que acontecem e que vocês possam perceber, como eu, que tudo está nas mãos de Deus. Até o próximo vídeo.